Estudo Bíblico Esdras 4, versos 1 a 24. Oposição à obra. Tão logo os alicerces foram lançados, começaram os problemas para os judeus. Primeiro veio a tentação de comprometer seu testemunho. Quando conseguiram resistir a isso, com efeito, começou uma oposição ativa e continuou intermitente desde os dias de Ciro até os dias de Artaxerxes. Verso 1. Os adversários. Chamados de gente da terra, no verso 4, uma expressão que depois passou a ser usada para designar os habitantes de Judá, que não eram praticantes fiéis da religião dos judeus. Aqui trata-se dos descendentes dos deportados que Sargon II da Assíria transportou para Samaria, depois de ter destruído o reino de Israel, quando levou os israelitas para o cativeiro, segundo Reis 17, versos 6 e 24. Esses restantes, que retornaram de vários povos da Mesopotâmia, vieram a ser chamados samaritanos. Além desses, havia a infiltração de edomitas e árabes, ao ponto de o território ao sul de Jerusalém ser transformado na província persa da Idumeia. Benjamim. Desde a época da divisão dos reinos, Benjamim estava incorporado a Judá. Essas duas tribos foram mencionadas de maneira particular porque agora constituíam a maioria da nação e era principalmente em seus antigos territórios que o remanescente vivia agora. Verso 2. Desde os dias de Esarhadon. Isaías profetizara que as 10 tribos do norte deixariam de ser um povo à parte dentro de 65 anos. Considerando que ele o profetizou em 734 a.C., Isaías 7:8, a profecia se cumpriu em 669 a.C., dentro do reinado de Esarhadon, rei da Síria, 668 a.C., que foi o responsável pela introdução de estrangeiros em Samaria, segundo Reis 17, 24. Esses estrangeiros casaram-se com israelitas e foram seus descendentes que agora se aproximaram de Zorobabel, dizendo: como vós, buscaremos a vosso Deus. Foi uma proposta perigosíssima, pois veio disfarçada em religião verdadeira, segundo Crônicas 11, 15. 2 Coríntios 6, 17. Verso 3. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos. Isso é, o povo de Jeová em oposição às gentes da terra, verso 4. Zorobabel viu claramente a impossibilidade de aceitar pagãos em base de igualdade com os verdadeiros judeus na construção do templo de Jeová. Esses samaritanos revelaram seu verdadeiro caráter, quando, depois de rejeições posteriores, edificaram seu próprio templo no Monte Gerizim. João 4, versos 20 a 22. Nota: paz ou pureza, uma escolha difícil. 1. A aliança proposta, versos 1 e 2. 2. A tentação poderosa, verso 2. 3. A firme recusa, verso 3. Verso 4. No edificar. Fazer-se a vontade de Deus não implica que não haverá adversários. A dedicação às vezes provoca o ódio do mundo. Verso 5. Alugaram contra eles conselheiros. Teria isto acontecido na corte de Susã? Se isso aconteceu em 535 a.C., então provavelmente Daniel já não vivia mais e não havia nenhum judeu influente intercedendo pela nação na corte persa. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Isto se refere aos anos que restavam a Ciro, 535 a 530 a.C., ao reinado de Cambises, 530 a 522 a.C., ao breve reinado de Esmertis, 522 a.C., até o segundo ano de Dario I,
de 521 a 520 a.C. Depois da história da oposição, versos 6 a 23, a história propriamente dita é retomada, verso 24. Dario I da Pérsia, 522 a 496 a.C. Entre Ciro e Dario, reinou Cambises, 530 a 522 a.C. Verso 6. Assuero. Agora começa um parênteses na história principal que fala de semelhante oposição aos judeus nos dias de Xerxes, 486 a 465 a.C., e Artaxerxes, 464 a 423 a.C. Uma vez que Assuero foi mencionado no versículo 6, depois de Dario, no versículo 5, e tem o mesmo nome do rei do livro de Esther, deve ter parecido óbvio aos comentaristas mais antigos que este era Xerxes. Uma acusação. A mesma raiz no hebraico para Satanás, ou acusador. 1 Crônicas 21, verso 1, Jó 1, verso 6. Esta acusação escrita e enviada a Xerxes em 486 a.C. não foi mencionada em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Observações. Deixai-nos edificar convosco. Os adversários, ou gentes da terra, descritos no verso 1, procuravam impedir o trabalho com 3 estratégias. 1. Procuravam atrair os judeus a entrar numa união falsa, espúria e traiçoeira, verso 3, segundo Reis 17:32. 2. Intentaram desanimar o povo, verso 4, pondo empecilhos na mão de obra e talvez retendo materiais. 3. Levaram acusações a Assuero e Dario, versos 6 e 7. A primeira foi certamente a mais sutil e perigosa. As vidas de Esdras e Neemias oferecem-nos muitas ilustrações da verdadeira separação. Ver 2 Coríntios 6, 14 a 18, 2 Timóteo 2, versos 19 a 21. Esarhaddon, 681 a 669 a.C. Continuou o sistema de deportações e deslocamentos iniciado pelo rei Sargom II. Foi o penúltimo rei da Assíria. Nada tendes conosco. As gentes de origem étnica mista incluíam o Deus de Israel no meio da sua religião mista. As vantagens econômicas oferecidas ao povo de Deus não obscureceram a necessidade de ficar intransigente perante a insidiosa infiltração do paganismo. Esdras está classificando e citando todos os exemplos de perseguição que tinha havido desde o princípio da reconstrução e que, mesmo depois de construído o templo em 516 a.C., continuou a ser dirigida contra a reedificação de Jerusalém como cidade fortificada, até a situação descrita em Neemias sob o reinado de Artaxerxes I, 465 a 423 a.C. Verso 7. Bislão, Miltredate, Tabeel. Eram provavelmente samaritanos que pagaram a 2 altos oficiais persas, Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, verso 8, para escrever a carta a Artaxerxes, versos 11 a 16, acusando os judeus da reconstrução dos muros de Jerusalém. Tabeel, Deus é bom. Talvez seja o mesmo Tobias, Jeová é bom, de Neemias 2,19. Entendemos que essa carta pertence à época de Neemias. Língua siríaca.
Esta é uma anotação hebraica que indica que a narrativa passa a ser escrita em aramaico desde o capítulo 4, verso 8 a 6, verso 18. Era a língua da diplomacia internacional, a língua comercial do crescente fértil durante o primeiro milênio antes de Cristo. Verso 9. A Farzaquitas, capítulo 5, verso 6. Acredita-se que eram membros de um povo especialmente devotado ao rei da Pérsia, que tinha posição de destaque entre os colonos da Síria. Alguns dos povos são difíceis de se identificar, embora a maior parte deles tenha provavelmente vindo de regiões da Babilônia, Pérsia e Média. Segundo Reis 17, 24. Verso 10. O grande e afamado Osnapar. O grande rei assírio Assurbanipal, 688 a 626 a.C., que completou o transplante dos povos que Esarhadon, verso 2, começara 1 ou 2 anos antes a fazer o mesmo em Samaria. Verso 12. E em tal tempo. Literalmente e assim por diante. Esta abreviação da costumeira e extensa saudação aparece novamente em versos 11, 17, capítulo 7, verso 12. Malvada cidade, abençoada por Deus, odiada pelos homens. Atos 10, 15. Jerusalém certamente se comprovara ser assim sob os trágicos reinados de Jeoaquim, segundo Reis 24:1, e Zedequias, segundo Crônicas 36:13. E até onde os assírios estavam envolvidos, também foi assim nos dias de Ezequias e Manassés, segundo Crônicas 32:33. Verso 13. Os inimigos dos judeus aqui professam grande preocupação pelo bem-estar do rei da Pérsia. Seu relatório sobre o progresso dos muros, verso 12, está obviamente exagerado à luz do verso 13. Não obstante, parece claro que alguns esforços foram despendidos para a reconstrução dos muros de Jerusalém, possivelmente por causa do estímulo de Esdras. A construção do templo não foi considerada nesta carta, pois já fora completada em 515 a.C., capítulo 6, verso 15. Verso 14. Assalariados do rei, literalmente os que comem o sal do palácio. Verso 15. No livro. Os reis da Mesopotâmia tinham grandes bibliotecas de inscrições em tabletes de argila, agora descobertas pela arqueologia. Veja Ester 6:1, onde Xerxes, o pai de Dano, consulta o livro dos feitos memoráveis. Devia incluir crônicas da história assíria, babilônica e persa. Verso 19. Rebeliões e motins. Os arquivos dos babilônicos que reinavam na Babilônia antes da vinda do Império Persa teriam registros das revoltas sob Jeoaquim e Zedequias contra Nabucodonosor entre 596 e 586 a.C., verso 21. Verso 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém. Ainda que Davi e Salomão fossem os maiores reis de Jerusalém, monarcas tais como Asa, Josafá, Uzias e Ezequias certamente deixaram sua marca na história antiga do Oriente Próximo. Verso 21. A não ser com autorização minha, esta cláusula final deixou a porta aberta para o rei mudar de ideia, conforme constatamos em Neemias 2. Certamente isso foi providencial, pois as leis dos medos e persas não podiam ser mudadas. Foi esta a ordem que entristeceu Neemias, e foi esta autorização que depois foi usada para cancelá-la. Neemias 2, verso 5. Verso 23.
de mão armada os forçaram a parar com a obra. É claro que os samaritanos se aproveitaram desse decreto e foram até os extremos de destruir parcialmente os muros que tinham sido construídos e queimar os portões. Foi a notícia dessa tragédia que abalou Neemias e forçou-o a chorar e orar. Neemias 1, versos 3 e 4. Podemos, portanto, datar esse decreto de 446 a.C. A relação de Esdras com toda essa crise não ficou indicada nas Escrituras, embora ele fosse certamente a favor da construção dos muros da cidade. Neemias 12, 36. Verso 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus. Isto se segue ao parênteses de Esdras 4, versos 6 a 23, voltando ao versículo 5, com a informação adicional de que foi no segundo ano de Dario que a obra da casa de Deus, não os muros da cidade, foi recomeçada. Esdras 5, 2. Esse versículo, terminada a digressão histórica, volta para a situação da época de Esdras e não o reinado de Dario I, 522 a 486 a.C.